Quinta-feira, 27 de julho, o Jornal do Almoço entra na sua casa com as principais informações da sua região e de todo o estado do Rio Grande do Sul. Os flagrantes de desrespeito. Nossa equipe grava em menos de 2 horas cenas de operários trabalhando sem segurança. O JA esclarece as suas dúvidas. Você sabe quando uma situação pode ser considerada um acidente de trabalho? Hoje é o Dia Nacional de Prevenção aos Acidentes no Trabalho. Aqui no estado, a realidade é preocupante, viu? Por ano, mais de 30 mil gaúchos são vítimas desse tipo de acidente. E hoje, pela manhã, o repórter Marcelo Magalhães e o cinegrafista Mário Júnior saíram às ruas para ver se os operários estão usando os equipamentos de proteção. Foram 3 flagrantes em menos de 2 horas. Este homem, que aparece sem nenhum equipamento de segurança, trabalhava esta manhã na troca de algumas telhas de um supermercado da zona leste da capital. Perguntado sobre a falta de cinto e capacete, o responsável pelo serviço se defendeu. A gente está bem seguro ali, tá tudo com botina, coisa ali, tá seguro ali. A gente só tá fazendo ali, ó. Ele tá com um sapato normal ali, sem Tá, mas tá com antiderrapante, é só ali em cima ali. Não é arriscado para ele? Não tá arriscado ali, não tá. Quando a gente tem arriscado, a gente tem as cordas, a gente tem tudo. Mas por que eles não estão usando? Porque ali não precisou, é só ali naquela ponta ali. Num outro ponto de Porto Alegre, outro flagrante ainda mais arriscado. 2 homens trabalhavam em cima de um prédio alto, sem proteção alguma. A ausência de equipamentos obrigatórios de segurança é ruim para todo mundo. Para o trabalhador, para a empresa e também para o governo. Os gastos do país nesta área chegam a 57 bilhões de reais todo ano. Só aqui no Rio Grande do Sul, em março deste ano, a Previdência gastou 16 milhões com o pagamento de auxílio-doença para vítimas de acidente do trabalho. E até quem tem capacete e cinto de segurança à disposição acaba não usando. Mas ali é 2 metros só. Mas isso, mesmo assim... Não, eu sei, tem que ter o equipamento, inclusive eu tenho aí, cinto de segurança. Como tinha só aquele pedacinho ali para lixar, aí eu fiz aquilo ali. Aí o senhor fez sem o cinto? Sem o cinto. Segundo a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, só em 2009, 130 pessoas morreram no estado vítimas desse tipo de acidente. E mesmo quando a atividade é em terra, é preciso tomar cuidado. Gari, por exemplo, deve sempre trabalhar com luvas, mas alguns... Onde estão as luvas? No bolso. E por que tá sem luva? Porque pra mim eu acho mais fácil pra trabalhar, escorrer. Com certeza não é certo. Eu tô encapulada, não consigo... Então bota a luva, filho. Ai, meu Deus. Mas você sabe quais as situações são consideradas de fato acidente de trabalho e como proceder diante do ocorrido? Nos 2 primeiros blocos do programa hoje, o Superintendente Regional do Trabalho, Heron de Oliveira, vai responder as suas dúvidas. Então você pode fazer a sua pergunta pelo telefone 84010394 ou mandar um Twitter para o @JARBSTV. Heron, muito obrigada pela tua participação aqui no Jornal do Almoço. Obrigado, é uma oportunidade. Vamos escutar a primeira pergunta. Se eu me acidentar indo ou voltando do trabalho, é acidente de trabalho ou não? Acidente de trajeto, é acidente de trabalho sim. Aliás, vem aumentando significativamente, especialmente pela utilização de veículos como bicicleta, motocicleta, cuja frota aumenta, e os riscos, consequentemente, também, porque há uma disputa no trânsito entre automóveis, veículos mais pesados e estes veículos que, via de regra, são os que transportam os trabalhadores. A Maria Guimarães pergunta aqui pelo Twitter, complementando essa pergunta, se nesse caso, né, já que é acidente de trabalho, indo, voltando do trabalho, que tipo de ajuda a empresa cobre? Tem despesa com médicos, com medicamentos? Isso é responsabilidade da empresa? A empresa pode, acessoriamente, no primeiro momento, sim, ajudar, mas ele tem, na medida em que esteja registrado, e aí a necessidade do registro desse trabalhador, ter a carteira assinada, ele tem amparo previdenciário. E nós encontramos um número impressionante, e a segurança do trabalho começa exatamente pelo registro do trabalhador. Nós, através do trabalho da fiscalização, trouxemos para a legitimidade enquanto trabalhador, registramos por ano 36 mil trabalhadores que encontramos sem registro em várias áreas. O Marcelo Magalhães mostrou agora há pouco, né, 3 flagrantes em menos de 2 horas. Quem é que fiscaliza esse tipo de irregularidade? O Ministério do Trabalho, apesar de termos um número reduzido de auditores, nós realizamos, por exemplo, ano passado, 23 mil inspeções, das quais resultaram, em função de eventos dessa natureza, em
750 interdições e embargos, alguns demorados. E o chocante é que em muitos casos, reincidência. Aqui no estado, o Ministério tem 200 funcionários para fazer essa 200 fiscalização. auditores. Mas efetivamente, quais vão para a rua lá fazer essa fiscalização? Nós temos com expertise, hoje, 78 auditores que atuam em todo o estado do Rio Grande do Sul. E quantos precisariam? Nós precisaríamos ter em torno de uns 600, porque nós estamos mantendo, aliás, o número vem se reduzindo desde a década passada e o número de trabalhadores vem aumentando. Nós tínhamos lá atrás 1.200.000 trabalhadores registrados, hoje nós estamos com 2.400.000. As atividades de risco, como por exemplo na área da construção civil, têm aumentado significativamente, Carla, e isto é exatamente algo assombroso. Nós, essa semana, ainda procuramos, até para dar treinamento aos novos auditores, levá-los a conhecerem uma obra que, a nosso juízo, era uma obra que estava nos trinques. Chegamos lá e encontramos tudo como da primeira vez em que a interditamos. Nossa, que absurdo isso. Bom, o Heron vai estar aqui com a gente durante o Jornal do Almoço, respondendo mais dúvidas sobre acidente de trabalho. Que situação pode ser considerada acidente de trabalho? Você sabe a quem recorrer nesses casos? Hoje, o Superintendente Regional do Trabalho, Heron de Oliveira, esclarece as suas dúvidas e você pode fazer a sua pergunta pelo telefone ou então pelo Twitter. Vamos ouvir mais um questionamento. Quero saber se eu tenho direito à folga caso ocorra acidente de trabalho. Quero saber se eu tenho direito à folga caso ocorra acidente de trabalho. Bom, se deste acidente resultar qualquer situação que o impeça de trabalhar, efetivamente, ele terá que ficar afastado em tratamento pelo tempo necessário para a sua plena recuperação. Enquanto isso não se der, ele ficará ao amparo da Previdência, recebendo todos os seus direitos. Vamos olhar mais uma pergunta. Como que eu posso provar que o meu acidente aconteceu no horário de trabalho? Bom, se aconteceu no horário de trabalho, normalmente esse acidente ele é visto por colegas de trabalho. Naturalmente que existem situações, por exemplo, no que concerne a empregada doméstica, que ela terá um nível de dificuldade maior, e inclusive a fiscalização tem um nível de dificuldade muito grande, porque dada a inviolabilidade, nós não podemos ingressar no ambiente do lar sem que tenhamos autorização judicial para tal, não é? Então, na verdade, essa é uma categoria extremamente fragilizada, muitas vezes vítima de assédio de toda ordem e também, frequentemente, se acidenta porque lida com facas, frequentemente também vítima de doenças, não é, de trabalho, porque lida com detergentes, lida com produtos químicos que, se não lhe ofendem a saúde imediatamente, somatizando, acabam sendo fatores importantes que acabam reduzindo a capacidade de vida útil dessa cidadã. Vamos a mais uma pergunta. Gostaria de saber quanto eu recebo por um acidente de trabalho. Por um acidente de trabalho não poderia receber nada, não é? Porque não se premia um acidente de trabalho. Ela, como disse na resposta anterior, ela vai receber exatamente o que ela tenha direito de receber por conta do salário a que faça jus durante o período em que necessite ficar em tratamento. O salário que ela recebe? O salário que ela recebe, que será integralmente honrado, bancado durante esse período. Mas não vai ser antecipado, vai ser pago no dia? Normalmente, da mesma forma com que se processam os pagamentos. Ok, vamos a mais um questionamento? Eu gostaria de fazer uma pergunta e saber se meu patrão mandasse eu trabalhar num local e eu sei que o local é perigoso. O que eu devo proceder nesse momento? Eu devo ir ou não? A todo momento acontecem essas cenas. O trabalhador não deve de forma alguma se submeter a qualquer tipo de pressão. Isto é assédio, isto é desrespeito para com o trabalhador. Mantenha a sua dignidade, a sua altivez. Sinta-se ofendido e imediatamente denuncie ao Ministério do Trabalho, ao Ministério Público do Trabalho, aos órgãos que lhe sirvam de anteparo nessa hora. Nós temos, no momento em que estamos conversando, Carla, milhares de pessoas expostas a uma série interminável de doenças que, se não são sangue, se não são fraturas, acabam determinando a redução da capacidade de trabalho dessa pessoa. Isso deve receber como reação a negativa do trabalhador para a realização de tais tarefas. Heron de Oliveira, muito obrigado pela tua participação aqui no Jornal do Almoço. O telespectador que tiver mais curiosidade, aí, mais dúvidas e questionamentos a fazer, o Heron participa a partir de agora no chat no Jornal do Almoço. Obrigada. Obrigado.